Uma boa noite a todos. Daremos início à 16ª sessão científica do NEISE-SED. Lembrando que essa é uma iniciativa do grupo de pesquisa NEISE e que tem o apoio da Abraced. Nossa sessão de hoje será apresentada por Ana Carolina Pinho. Ana Carol é aluna do 4º semestre de Medicina da Universidade do Estado da Bahia e vai falar hoje sobre a associação das condições relacionadas aos mastócitos com síndromes hipermóveis, uma revisão de literatura. Ela é orientada pelo professor Everton da Silva Batista, professor também da Universidade do Estado da Bahia. Ana, pode começar. A palavra é sua. Obrigada, professora. Boa noite a todos. Como a professora Andréa falou, eu sou Ana Carolina de Pinho, acadêmica de Medicina do 4º semestre, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a associação de condições relacionadas com mastócitos e as síndromes hipermóveis. Bom, o artigo escolhido foi esse, o título da apresentação é uma tradução do título do artigo. Ele foi publicado em 2022 na revista Immunologic Research. Ele foi feito por pesquisadores americanos que têm apoio de instituições como o NYIT College of Osteopathic Medicine, de Nova York, e o Icahn School of Medicine and Mount Sinai, de Nova York também. Aqui tem as informações do artigo, bem como o nome dos autores principais. Começando a falar de algumas informações adicionais sobre esse artigo, o objetivo dele é de explorar a associação entre os distúrbios relacionados à ativação mastocitária e as síndromes hipermóveis, especialmente com foco na síndrome de Ehlers-Danlos, do tipo hipermóvel, e também o transtorno de espectro hipermóvel. Seguindo para falar um pouco sobre a metodologia, trata-se de uma revisão narrativa da literatura que explora e discute estudos previamente publicados sobre a associação entre condições relacionadas à ativação dos mastócitos e síndromes hipermóveis. Então, eles buscaram explorar e discutir esses estudos previamente publicados, analisando evidências de sintomas compartilhados, mecanismos imunológicos e prevalências clínicas. Foi baseada em diferentes desenhos metodológicos, dentre eles estudos retrospectivos, relatos de caso e análises clínicas também. Na introdução, eles começam falando que estudos recentes relatam um aumento da prevalência de doenças imunomediadas. Eles citam rinite, asma, urticária, distúrbios gastrointestinais e neuropatias também na população com CDH e o transtorno do espectro hipermóvel. Então, eles tentam entender qual seria um possível elo entre essas questões e por que elas estão tão associadas. E uma hipótese é a liberação recorrente e crônica de fatores derivados de mastócitos, para ligar essa prevalência, né, que tem sido observada. Então, por que foi pensado nessa relação? Primeiramente, porque existe uma íntima relação entre os mastócitos e o tecido conjuntivo. Então, as características clínicas compartilhadas entre os distúrbios de ativação mastocitária e a CDH e o transtorno do espectro hipermóvel têm sido descritos na literatura. E, além disso, tem a questão de características clínicas compartilhadas, justamente por conta dessa íntima relação entre os mastócitos e também o próprio tecido conjuntivo. Por isso, é importante compreender e reconhecer a relação entre essas condições, para permitir que sejam identificados que os pacientes sejam identificados, diagnosticados e tratados de maneira mais célere e eficaz. Puxando agora um gancho, como eu vou falar um pouco sobre mastócitos e ativação mastocitária, é importante que a gente retorne na palestra do professor Everton, que é o meu orientador. Ele fez a primeira palestra do 2º ciclo, que a gente tem no NEISE-SED. O 2º ciclo está disponível no nosso canal no YouTube, e lá ele fala mais aprofundadamente sobre os mastócitos, sobre a síndrome de ativação mastocitária. Então, é uma palestra interessante e ajuda a entender melhor algumas das coisas que eu vou falar agora adiante.
Fazendo uma recapitulação sobre os mastócitos, eles são células, né, do nosso sistema imune que contribuem para a função de barreira imunológica e também para a homeostasia, e eles se encontram no tecido conjuntivo de múltiplos sistemas e organismos, sistemas do nosso organismo. Normalmente, eles são rigidamente regulados, porém, a liberação aberrante de seus grânulos pode resultar em diversos distúrbios. Nesse slide, eu trouxe uma imagem mostrando como é o mastócito, como ele tem esses grânulos que contêm diversas substâncias que vão ser degranuladas e expostas no ambiente, e isso que vai provocar as diversas reações que a gente vai conversar um pouco aqui. Antes de dar prosseguimento, eu queria também fazer uma diferença entre o que é um distúrbio de ativação mastocitária e uma síndrome de ativação mastocitária. O distúrbio, ele é caracterizado por episódios recorrentes de liberação de mediadores mastocitários em qualquer sistema do organismo. Já a síndrome é um subtipo dos distúrbios de ativação mastocitária. A gente fala muito da SAM, que é a síndrome de ativação mastocitária, então lembrar que é um subtipo de distúrbios. Podem existir distúrbios que não são caracterizados como a SAM. Então, o diagnóstico sindrômico é feito quando o paciente apresenta episódios recorrentes ou crônicos de ativação mastocitária em 2 ou mais sistemas. Então, tanto nos distúrbios quanto nas síndromes, tem os sintomas que são compatíveis com o aumento de mediadores mastocitários. O artigo ele cita principalmente o rubor, urticária e prurido, arritmias cardíacas, hipotensão episódica, manifestações reumatológicas e anafilaxia. Só para a gente ter uma noção do que se trata, né? O que acontece com o organismo quando ocorre essa disfunção. Certo. Agora, começando a relacionar melhor essas potenciais relações entre a CDH e o transtorno do espectro hipermóvel e os distúrbios de ativação mastocitária. Essa potencial relação pode ser explicada pela presença de mediadores mastocitários que demonstram promover a proliferação de fibroblastos e a produção de colágeno, especialmente triptase e histamina. Um dos estudos que foi analisado, né, por esses pesquisadores, quando eles fizeram esse artigo que eu estou apresentando, foi um estudo de 2014, ele relacionou a hipertriptacemia com a síndrome de ativação mastocitária. Foi descrito que 9 famílias com padrão de herança autossômica dominante, que tinham níveis basais elevados de triptase sérica e apresentavam sintomas compatíveis com a síndrome de ativação mastocitária. Esse mesmo grupo, depois, o mesmo grupo de pesquisadores, em 2016, identificou uma mutação germinativa no gene que codifica a alfa-triptase, que está aí como TPSAB1. Então, o aumento dos níveis basais de triptase sérica em 35 famílias que apresentavam queixas relacionadas à SAM trouxe essa correlação entre essa mutação genética e os sintomas que eram relacionados. Eles relataram que do total de 96 pacientes identificados com a mutação, 28% apresentavam hipermobilidade articular. Então, a gente vê uma correlação entre as síndromes hipermóveis e distúrbios relacionados aos mastócitos, também nesse caso. Um outro elo observado é a tríade, que vai incluir a síndrome da taquicardia postural ortostática, que é a POTS, a CDH e os distúrbios de ativação mastocitária. Falando nesse conteúdo, trago novamente mais uma indicação de outra sessão, só que no caso essa foi sessão científica, não foi palestra do nosso ciclo, mas foi ministrada pela nossa monitora de extensão, que é a Amanda, e ela vai explicar melhor, né, a prevalência de CDH em pacientes com POTS, então também está disponível no nosso YouTube, e foi a nossa sessão de número 5, recomendo que assistam também para entender mais aprofundadamente. Bom, agora falando das relações sintomatológicas, que no caso a gente observa que esse artigo ele fala bastante que
existem muitos sintomas que eles são sobrepostos. Então, esses sintomas sobrepostos, eles acendem uma primeira luzinha de que tem alguma coisa aí. Então, eles pegaram diversos estudos e analisaram e avaliaram alguns desses sintomas e definiram os que eles acharam mais relevantes e tentaram entender um pouco melhor. Então, eles o artigo ele resume esses estudos encontrados que demonstram essas relações entre os distúrbios de ativação mastocitária, SEDH e também transtorno do espectro hipermóvel. E também eles ressaltam a importância de uma anamnese cuidadosamente conduzida, justamente para tentar estabelecer melhor essas relações e entender o que está acontecendo com aquele paciente. Eles começam falando da cefaleia. Então, a cefaleia tem se mostrado um sintoma prevalente em pacientes com SEDH e transtorno do espectro hipermóvel, quando comparado com grupos controle. Então, eles analisaram, por exemplo, um estudo que dizia que 67% dos pacientes com SEDH relataram sintomas de dor de cabeça, né, a cefaleia. E mais comumente, a gente vê que essa cefaleia é relacionada à instabilidade da junção crânio-cervical, instabilidade da articulação temporomandibular e desautonomia. Mais uma vez, puxando mais um gancho para uma das nossas sessões, o nosso YouTube está bem rico de conteúdo, então é um canal que tem muita informação. E para entender um pouco melhor sobre as associações com a questão de problemas odontológicos, né? Como, por exemplo, eu falei da instabilidade na articulação temporomandibular, a nossa sessão científica de número 1, a que iniciou nossas sessões, fala justamente disso e também está disponível no nosso canal, foi feito pela Giovana, que também é um dos nossos monitores aqui de extensão. Bom, mas eles também falaram sobre outra possibilidade de etiologia para essa cefaleia, né? Sem ser necessariamente as questões que eu citei anteriormente, que são as mais conhecidas. Então, eles viram que existe a possibilidade de que mediadores dos mastócitos possam ativar vias do nervo trigêmeo, e quando essa via é estimulada de forma prolongada, ela pode causar cefaleias intracranianas. Então, isso poderia explicar o dado de que 95% dos pacientes com CDH e distúrbios de ativação mastocitária também apresentavam cefaleias, que foi um dado encontrado por esse mesmo estudo que eu estava falando no começo. Bom, depois eles seguem para a neuropatia periférica. Em um estudo realizado em 2016, que foi um dos estudos analisados também para a produção dessa revisão, 95% dos pacientes com CDH relataram dores neuropáticas e 100% apresentavam redução na densidade de fibras nervosas intraepidérmicas. Então, depois teve, em um estudo posterior a esse de 2016, foram analisados 37 pacientes com CDH e 97% relataram dor crônica, sendo a dor neuropática a queixa mais comum. Então, qual seria a causa, né, dessa neuropatia periférica? Mais comumente, é relacionada à frouxidão ligamentar, que resulta numa pressão anormal sobre os nervos periféricos. Também pode ser relacionada a fatores genéticos, como mutações no gene TNXB, que codifica a tenascina X, que é uma importante proteína na estrutura e função do tecido conjuntivo, e também deficiência nos colágenos tipo 1, 2 e 3, no tecido conjuntivo dos nervos periféricos. Mas como o foco era ver relações também com distúrbios de ativação mastocitária, eles analisaram a questão da presença de mastócitos no epineuro, perineuro e endoneuro, que são camadas aí de tecido conjuntivo que vão estar envolvendo e protegendo os nervos. O endoneuro, ele reveste o axônio e as suas bainhas envoltórias. E um conjunto de axônios, junto com a bainha, vai formar as fibras nervosas. E aí o perineuro, ele vai revestir... O axônio com suas bainhas formam uma fibra nervosa, e um conjunto de fibras nervosas vai formar um feixe nervoso. E aí o perineuro, ele vai revestir justamente esse feixe nervoso. E um conjunto de feixes vai formar o nervo propriamente dito, que é recoberto pelo epineuro, como mostra aí na imagem. Então, nessas camadas, existem mastócitos. Então, os estudos, eles analisaram essa relação. E a degranulação crônica nessas regiões pode resultar numa lesão nervosa.
Além disso, os mastócitos podem provocar a ativação de nociceptores nas terminações nervosas. Eles relatam que são necessários mais estudos, né, para poder analisar melhor essas relações e ver o que realmente acontece nesses mastócitos que se encontram nessas regiões nervosas. Bom, depois eles seguem para a urticária. A urticária é um achado prevalente em pacientes com CDH. Então, os mastócitos, eles são as células, um dos tipos celulares mais relacionados com a urticária. E aí, na seção que eles estão falando de urticária, eles falam que na urticária crônica, níveis elevados de citocinas pró-inflamatórias promovem a adesão e maturação e degranulação dos mastócitos. Eu, particularmente, achei que eles exploraram um pouco esse tópico, então não teve muitas informações, o que eu trouxe é basicamente o que está no artigo, mas eles só falaram que uma causa direta não foi bem estabelecida e que é possível que essa associação possa ser explicada por distúrbios relacionados aos mastócitos. Mas eu acho que valeria um aprofundamento nessa parte, porque é realmente bem recorrente. Em seguida, eles passam para as rinites e sinusites. Os pacientes com CDH e transtorno do espectro hipermóvel têm maior frequência de rinite que a população em geral, e os mastócitos, eles têm uma participação na regulação de quimiocinas e citocinas que ativam a inflamação. Isso pode provocar proliferação disfuncional de fibroblastos. Também pode ocorrer um aumento na produção de metaloproteinases, que podem interagir com a matriz extracelular e pode provocar mudanças estruturais. Então, todas essas relações contribuem, de maneira geral, para uma hiperresponsividade nasal e brônquica e também para o remodelamento tecidual, que é observado em pacientes com CDH que apresentam sinusite. Seguindo agora para asma, que foi uma outra questão analisada por eles, o papel dos mastócitos é importante na fisiopatologia da asma, indicado pela presença dessas células dentro de feixes de músculo liso brônquico em pacientes acometidos. Alguns achados de estudos selecionados foram, inicialmente falando desse primeiro, que foi um dos estudos observados em que um questionário foi aplicado para avaliação clínica de 509 indivíduos, sendo 221 de grupo controle, 126 com transtorno do espectro hipermóvel e 162 com CDH, e eles tiveram resultados de que a asma foi significativamente mais prevalente em pacientes com CDH e transtorno do espectro hipermóvel. Um segundo estudo, que foi menor, fez acompanhamento de 200 pacientes para determinar a prevalência de hipermobilidade articular em pessoas com asma. Desse grupo, 100 eram pessoas asmáticas e 100 eram grupo controle, e ao final eles tiveram o resultado de que 70,1% dos pacientes com asma apresentavam hipermobilidade articular, em comparação com 29,9% dos pacientes do grupo controle, ou seja, uma diferença grande e bastante relevante. Então, eles analisaram que modificações nas proteínas da matriz do parênquima pulmonar, resultantes da CDH e do transtorno do espectro hipermóvel, podem alterar a biomecânica e os mecanismos de reparo e as respostas no remodelamento tecidual e contribuir para o desenvolvimento da asma. Além disso, a liberação anormal de mediadores mastocitários pode agravar danos teciduais crônicos, aumentando a chance de desenvolvimento da asma. Seguindo agora para falar um pouco de distúrbios gastrointestinais, de maneira geral, eles falaram no artigo que diversos estudos apontam uma associação significativa entre CDH e o transtorno do espectro hipermóvel e distúrbios gastrointestinais, e que também podem envolver a ativação anormal de mastócitos. Falando especificamente da esofagite eosinofílica, apesar de os mastócitos não serem a principal célula, né? No caso, os eosinófilos, eles teriam uma relevância maior, digamos assim. Os pacientes com CDH e transtorno do espectro hipermóvel têm cerca de 8 vezes, um risco de até 8 vezes maior, um risco 8 vezes maior de desenvolver a esofagite eosinofílica em comparação com a população em geral. Então, estudos mostram que os mastócitos contribuem para
contração esofágica e o remodelamento do tecido, devido à liberação de mediadores inflamatórios, como o TGF-beta, histamina e também triptase. Agora, falando um pouco sobre as doenças inflamatórias intestinais, pacientes com CDH e transtorno do espectro hipermóvel demonstram maior prevalência de doenças de Crohn e retocolite ulcerativa, em comparação com a população em geral, e mastócitos são observados em maior número no intestino inflamado. Então, alterações do tecido conjuntivo intestinal próximas à camada muscular e também à camada muscular própria, né, e o plexo mioentérico, afetam a motilidade e também o eixo imune. Novamente aqui, fazendo um comentário que eu notei, eu achei que faltaram informações em relação a isso. Realmente também são muito prevalentes essas questões, não só das doenças inflamatórias intestinais, mas de questões de todo o trato gastrointestinal. E seria interessante elaborar mais essa parte também, porque eu acho que tem muitas relações. Agora, seguindo um pouco para questões de condições uroginecológicas, que são frequentemente observadas também. Iniciar falando sobre a menorragia e distúrbios menstruais. No caso, a menorragia é um sangramento menstrual excessivo. Os estudos analisados mostraram que de 32,9% a 76% das mulheres com CDH relatam a menorragia. Esse sangramento menstrual excessivo pode estar associado à liberação de heparina pelos mastócitos, quando ativados, e também vai contribuir para a dispareunia, que é dor na relação sexual, e vaginite. Eles exploraram bastante essa questão da vulvodinha, que seriam quando a paciente ela relata dores pélvicas que são crônicas e não tem ali, não teve nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de trauma, mas a paciente relata muita dor. Então, essas dores pélvicas podem ter uma origem mastocitária. E um dos estudos analisados foi que eles fizeram biópsias em pacientes com essa vulvodinha e apresentaram mais de 60 mastócitos por milímetro quadrado ao redor de glândulas vestibulares, como as glândulas de Bartolin e Skinner. Então, os mastócitos encontrados nessas biópsias estavam em grande parte ativados ao degranulando. Isso pode levar a uma dor nociceptiva e também neuropática crônica. E isso vai relacionar aí essa origem possivelmente mastocitária nesses casos. Agora, seguindo um pouco para falar de condições reumatológicas, existem fortes interações entre essas doenças de origem reumática, CDH, transtorno do espectro hipermóvel e também os distúrbios de ativação mastocitária, sugerindo que compartilham vias imunológicas e estruturais comuns. Então, falando um pouco sobre autoimunidade e mastócitos, existem semelhanças fisiopatológicas entre o lúpus eritematoso sistêmico e a urticária crônica espontânea, sendo um fator comum que existem nessas doenças autoanticorpos IgE mediados por mastócitos. E eles falam também um pouco sobre esclerose múltipla, que existe uma prevalência significativamente aumentada nos pacientes com CDH, mas não exploram muito as explicações. Já em questão, no que se relaciona à artrite reumatoide e algumas outras doenças, como o próprio lúpus, psoríase e espondilite anquilosante, eles conseguiram ter mais relações entre tanto a ativação mastocitária quanto a questão da CDH e do transtorno do espectro hipermóvel. Os mastócitos estão envolvidos na fisiopatologia da artrite reumatoide, e também essas doenças que eu citei, artrite reumatoide, lúpus e a psoríase e a espondilite, elas são descritas como comorbidades em pacientes com CDH. Então, quando os mastócitos que estão localizados no tecido conjuntivos, eles degranulam, né? Então, eles podem causar alterações microambientais na matriz extracelular e induzir uma autorreatividade mediada por IgE. E isso contribui para
que isso contribui para condições reumatológicas, como artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico. E também eles falam que pacientes com CDH que apresentam dor articular e frouxidão ligamentar, geralmente, quando vão se consultar com reumatologistas, muitas vezes saem concomitantemente diagnosticados com doenças reumatológicas. Então, existe alguma relação, normalmente não tão bem explicada, mas é algo que acontece e a gente tem que dar atenção a isso também. Falando um pouco da POTS, no caso, eu vou falar mais dessa questão relacionada aos mastócitos, mas lembrando que é um aumento recorrente acontece quando ocorre um aumento da frequência cardíaca ao ficar de pé, sem a presença de hipotensão ortostática. A CDH é um distúrbio muito comumente associado à POTS, tanto que a gente já estudou um pouco sobre isso aqui no grupo. Então, essa interação entre os distúrbios de ativação mastocitária, a SED e a POTS, eles tentam observar, né, o porquê que acontecem essas relações, onde que está aí o X dessa questão, digamos assim. Então, esse estudo, ele mostrou que pacientes com POTS apresentavam sintomas relacionados à ativação mastocitária, como rubor facial, falta de ar, cefaleia, tontura, sintomas gastrointestinais. E esses pacientes, a serem comparados com pacientes sem os sintomas relacionados aos mastócitos, apresentavam níveis mais elevados de metilhistamina urinária, que é um marcador de ativação mastocitária. Ainda sobre POTS, um outro estudo utilizou um questionário que foi aplicado em pacientes com diagnóstico tanto de POTS quanto de CDH e encontrou que 66% desses pacientes relataram sintomas compatíveis com a ativação mastocitária. Então, fica evidente que existe essa relação, são questões relevantes, mas são 3 condições que elas são diagnosticadas com base clínica e não laboratorial. Então, ainda não se sabe a real extensão dessa associação, mas definitivamente existe uma associação. Bom, esses foram as principais questões que eles fizeram essas associações, de acordo com estudos que já existiam, e eles analisaram as possíveis relações. E no que diz respeito a tratamento, os pesquisadores desse artigo específico falaram que não há cura para os distúrbios de ativação mastocitária, que geralmente na síndrome de ativação mastocitária SAM e condições associadas são tratadas com foco no controle sintomático, e o artigo não se aprofundou em opções terapêuticas. Eles não estavam no escopo deles pesquisar tanto sobre isso, então eles decidiram não abordar muito essa parte. Agora, passando para a discussão, né? O que de tudo isso que foi citado, de todos esses sintomas, de todas essas relações, o que foi discutido realmente nesse artigo? Então, eles falaram que, apesar de não haver uma causalidade comprovada, diversos estudos mostram associação clínica entre essas condições. Então, existe uma alta sobreposição de sintomas. Isso a gente não pode negar e não pode também deixar passar batido. Então, eles citam uma amostra de mais de 37 mil pacientes, em que cerca de 1 a cada 3 pessoas com SAM também tinha CDH. Além disso, eles chamam a atenção, né, para os mastócitos, que são essas células imunes que residem no tecido conjuntivo. Então, elas, além de estarem envolvidas com resposta inflamatória, regulação vascular e reparo tecidual, estão justamente no tecido que é alvo, digamos assim, da síndrome de Ehlers-Danlos. Não só do tipo hipermóvel, mas no nosso foco é o hipermóvel. Então, essa disfunção do colágeno, que é onde residem, digamos assim, os mastócitos, essa atividade pode se tornar ali não tão funcional, pode ocorrer alterações nos próprios mastócitos. E isso pode contribuir para sintomas crônicos e multissistêmicos. Então, eles estão ali num ambiente que se relaciona. Então, um pode interferir no outro, né? A CDH pode interferir nos mastócitos, os mastócitos na CDH.
O artigo, ao final, ele tem algumas sugestões, que é de acordo com que de acordo com que os pesquisadores chegaram a algumas conclusões, né? Então, eles sugerem evitar exames desnecessários e tratamentos não comprovados. A gente discute aqui muito no grupo, né? Tipo, devo fazer o teste genético, não devo fazer, são testes que são muito caros, nem todo mundo pode fazer, então é realmente uma questão delicada, né? Muitas pessoas acabam investindo uma quantidade grande de dinheiro e outras não têm condições e às vezes podem até se sentir mal. Poxa, eu queria fazer os testes, mas algumas vezes não é tão necessário, porque às vezes pode até alarmar a pessoa, né? Ela pode pensar que ia resolver ou talvez ajudar e acabar atrapalhando, porque vão surgir mais outras coisas no caminho. Eles também sugerem investigar mecanismos patológicos comuns, em vez de assumir a associação apenas com base na semelhança de sintomas. Não é que vai ignorar a semelhança de sintomas, o contrário, na verdade, essa semelhança de sintomas é um pontapé inicial, é o que eles começaram observando, mas que para além da semelhança de sintomas, sejam observados mecanismos, tipo, o que está fazendo com que esses sintomas aconteçam? Quais são os mecanismos que eu posso tentar relacionar e ver se realmente eles estão ali interligados e como que um atua no outro, para justamente poder desenvolver mais o nosso conhecimento acerca disso para além de sintomas semelhantes. Por fim, o estudo ele defende que existe uma necessidade urgente de identificar um marcador genético para a CDH para ajudar a esclarecer, né, como os mastócitos contribuem para a fisiopatologia. O artigo também tem algumas limitações que podem prejudicar um pouco a noção acerca do que é abordado e de algumas das questões que foram expostas. Uma primeira limitação é que a maioria dos estudos citados possui tamanhos amostrais reduzidos, porque um dos critérios para seleção desses estudos que eles analisaram era que os critérios diagnósticos fossem os mais recentes, na época que foi feito, né, em 2022. Então, tá recente ainda. Eles queriam que fossem usados os critérios diagnósticos mais recentes, e por isso talvez não estivessem tantos estudos ainda feitos com esses critérios. Eles citam lá que eles esperam que, com o aumento de indivíduos diagnosticados por esses critérios, os estudos futuros possam ter amostras maiores, e aí eles podem analisar melhor com grupos amostrais maiores. Uma outra limitação é que a população dos estudos analisados era composta majoritariamente por mulheres. E isso seria uma limitação no sentido de que é difícil generalizar para pacientes do sexo masculino. O ideal é que se estudasse também esse grupo. Então, acaba que é um pouco de fator limitante para questões mesmo de estudar especificamente ali de forma a não só generalizar aqui de acordo com um estudo que foi feito num organismo que tem ali suas diferenças, que é o que acontece muito, às vezes, assim, a gente vê alguns estudos que falam sobre algumas questões, mas se foi estudado num homem caucasiano e que não vai ser exatamente daquele jeito para todo mundo. Então, foi uma limitação que eles encontraram. Além disso, a questão da etiologia genética da CDH ainda ser desconhecida, eles consideraram uma limitação para a comprovação direta, né, de relação entre a CDH e essas comorbidades citadas. Seguindo para a conclusão, eles concluíram que, como o estudo demonstrou uma associação entre características dos distúrbios de ativação mastocitária ou condições relacionadas a mastócitos, a CDH e o transtorno do espectro hipermóvel, que existe na literatura atual essas associações. Eles concluíram que, de acordo com essas pesquisas, existem estudos na literatura atual que contemplam essas associações. Então, embora não exista até o momento uma evidência direta que comprove uma ligação causal entre essas condições, o trabalho mostra que elas apresentam múltiplas manifestações clínicas sobrepostas, o que justifica uma investigação mais aprofundada sobre esses temas, sobre essas questões, justamente para entender melhor e compreender quais são os aspectos que fazem essa sobreposição.
E, por fim, reconhecer que essas semelhanças clínicas elas podem favorecer o diagnóstico e o tratamento mais precoce, melhorando a qualidade de vida desses pacientes, que no fim de tudo é o que a gente quer, não só com esses estudos, mas com o nosso projeto e buscando conhecimento no geral para entender melhor e quando chegar na hora de lidar com as pessoas e com as questões delas, a gente conseguir reconhecer as coisas, conhecer o máximo possível e ter ali o melhor manejo possível para tratar esses pacientes. Essa é a minha referência, que foi o artigo que eu trouxe. Obrigada pela atenção de todos. Nós gostaríamos de agradecer, na verdade, você pela apresentação. Dizer que essa apresentação vai estar disponível nas nossas redes sociais, na íntegra, tanto no YouTube quanto na nossa página da internet, neis.neb.br, e pedir a todo mundo que tem interesse no assunto que nos sigam, né, nas nossas redes sociais. Eu vou abrir agora para perguntas, né? Então, caso alguém tenha alguma dúvida, algum esclarecimento, né, ou queira saber alguma coisa, a Ana Carol vai estar disponível para responder, né? Obrigada a todos. Oi, Ana. Queria falar aqui, fazer um comentário. Antes do Humberto levantou a mão, ele vai querer fazer uma pergunta, mas é com relação a uma das falas que tem aí nesse trabalho, com relação ao colágeno interferir na ação do mastócito. Eu entendi isso errado ou é isso que está dito mesmo? Eu acho que o que eu entendi dessa relação seria porque quando a gente vai estudar os mastócitos, pelo menos do que eu estudei até agora, ele está ali muito envolvido com o tecido conjuntivo. Eu posso ter talvez até expressado mal, eu acho que seria mais numa relação de que eles estão num ambiente do tecido conjuntivo, entre aspas, né, o ambiente do tecido conjuntivo, e pode ocorrer algumas modificações na ação dos mastócitos. Eles podem ter uma ação, não seria anormal, mas disfuncional, digamos assim. É porque faz tempo que vem se buscando base genética para CDH, né, para a síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvel, e obviamente os focos têm sido sempre pegar as pessoas que têm esse diagnóstico de base clínica e fazer uma investigação em cima do colágeno dessas pessoas e de proteínas que processam colágeno, tenascina e metaloproteinase, etc, etc. Mas, como você mesmo falou, é isso, não é o primeiro trabalho que a gente vê falando sobre essa questão, né? Essa tríade de transtorno de permeabilidade articular associado a características de síndrome de ativação mastocitária e a síndrome postural ortostática e também a desautonomia, né? Tudo isso parece ter a mesma origem. Como você bem falou ali, a gente tem esses mastócitos em todo o tecido conjuntivo do corpo, inclusive em sistema nervoso, inclusive na pele, que tem a maior elasticidade, inclusive nas articulações. E a gente também sabe que há em comum entre a maioria dos pacientes, se não todos, talvez uns sejam menos sensíveis do que outros, essas questões associadas ao que a gente chama de processos alérgicos ou de atopias, de um modo geral. Então, essas pessoas, elas apresentam múltiplas alergias à poeira, a ácaros, a alimentos, a medicamentos, etc, etc. Então, eu acho que tudo leva a crer, e é uma coisa que eu venho repetindo e batendo nessa tecla, porque eu acredito muito nisso. Eu acho que hoje o papel de quem trabalha com genética e biologia molecular em CDH deveria se voltar em destrinchar os mastócitos dessas pessoas e verificar o que há que pode estar alterado na célula mastócito. Uhum. Por quê? O mastócito produz histamina, histamina é um mediador químico que também atua como neurotransmissor, que também atua como hormônio, etc. Faz sinalização com uma série de coisas, entre elas remodelagem de tecido conjuntivo.
que, entre outros fatores, faz com que haja processamento alterado de colágeno para aumentar a permeabilidade, o que vai aumentar a permeabilidade vascular, o que vai aumentar a questão da dilatação, o que vai alterar a espessura da pele, o que vai alterar a elasticidade da articulação, etc, etc. E me parece que é um caso, por exemplo, como de outras doenças genéticas que a gente já verificou, em que há a ativação da célula, porém a gente sabe que tudo aquilo que liga tem que ser desligado em algum momento. Vocês que estão estudando agora morfo 4 endócrino, vocês vão lembrar bem disso. Por exemplo, quando a gente tem ação de um hormônio, que também é um mediador químico, que também é um sinalizador, a gente sabe que ele é produzido, é liberado, e uma vez que ele é ligado ao seu receptor, a célula então passa a ser ativada por aquele hormônio para realizar determinadas coisas. Mas a gente também sabe que esse hormônio ele não vai ficar eternamente ligado ao seu receptor. E que, para que aquela ação ela deixe de ocorrer, ele tem que ser desligado. E isso ocorre por vários processos. Em algumas vezes ocorre uma endocitose, né? Um processo de endocitose da própria membrana, com a captura de receptor e hormônio tudo junto, com degradação endossomal e lisossomal. Às vezes ocorre a ação de alguma enzima interna à célula que vai promover, por exemplo, desligamento de algum mediador químico dentro da célula que está levando a uma cascata de fosforilação ou ligação de fosfatases, etc, etc. Então, a gente sempre tem mecanismos de desligamento. E, na minha cabeça, o que pode estar acontecendo é exatamente um processo como esse no mastose. Pode ser uma das possibilidades, né? Esses mastócitos, eles são ativados por interleucinas, que também são mediadores químicos, né? Até onde eu sei, ninguém achou nada de anormal nessas interleucinas dessas pessoas, mas a questão pode estar associada a isso. Quando ocorre a ligação ao receptor no mastócito, ele fica ativado, degranula, começa a liberar histamina, entre outras substâncias, a própria triptase, talvez, e quando ele deveria desligar, ele não desliga, entende? Então, a ação dele é mais prolongada que o normal, o que leva a uma exacerbação das ações promovidas pelo mastócito, que a gente sabe quais são, né? Então, a gente vê a questão da edema, do rubor, etc, etc, as coisas associadas a processos alérgicos. Isso que a gente vê com relação às questões de alergia. Mas quando a gente pensa em remodelagem de tecido conjuntivo, a gente pode pensar nisso. Então, vamos supor, se essa remodelagem seria para promover, por exemplo, um afinamento da pele, para que ela se tornasse mais permeável, e, por exemplo, as células que vão fazer reconhecimento de antígeno na superfície da pele pudessem acessar mais facilmente, isso pode ocorrer de tamanha intensidade que ocorre o que a gente verifica, por exemplo, em termos de pele nas pessoas com CDH, aquela pele extremamente macia. O que é uma pele extremamente macia? Né, que é aveludada. Essa pele aveludada é uma pele pouco queratinizada. O que significa uma pele pouco queratinizada? Significa que ela está num processo de constante renovação e esse processo de queratinização ele está ocorrendo de forma muito pouco intensa. Essa pele ela está sempre como se fosse uma pele fresca. E você pega pessoas idosas, e eu posso falar isso de cadeira, pela minha avó mesmo, minhas tias, todas elas eram consideradas extremamente macias para senhoras de 70 e 80 anos de idade, 90 anos de idade, quando geralmente a gente verifica um envelhecimento da pele com uma perda de hidratação, etc, etc. Então, o que a gente vê como reflexo, por exemplo, na pele disso? Uma sensibilidade maior aqui a agressões físico-químicas e microbiológicas. Então, qualquer fio fora do lugar começa a provocar vermelhidão, ou seja, uma resposta, né, da pele a uma agressão. A gente vê que essas pessoas elas pegam muito facilmente doenças infecto-contagiosas de pele, são mais propensas a ter impetigo, etc. Ter reação a picadas de insetos de forma mais intensa. Então, a pele ela é um bom instrumento para a gente procurar esse tipo de coisa. E eu acho que é isso. Como todo mundo que estuda genética
quando começou esse processo, né, de se estudar melhor a genética da SEDH, começou a investigar justamente coisas ao entorno do colágeno, não vai encontrar, porque para mim não é o colágeno. E por isso a gente vê tamanha essa intensidade de outras coisas associadas, e aí hoje você explicou muito bonitinho a questão associada à dor neuropática, que é uma coisa que a gente vê como constante nas pessoas com CDH, mostrando que também tem a ver com isso. Mas se você tem a organização no feixe de nervos, que é repleto de mastócitos, e da mesma forma sofre remodelagem por ativação desse mastócito, e essa ativação do mastócito, ela dura um tempo maior do que deveria, isso pode promover, por exemplo, vamos dizer assim, como se fosse um fio desencapado, entende? Uhum. A superfície de proteção do nervo, ele que deveria ter uma determinada espessura, que ia fazer um isolamento daquele nervo para que o impulso não se perdesse, etc., de repente ele fica mais fino do que eu deveria, do mesmo, fazendo um paralelo com o que eu expliquei em relação à pele. E com isso ele se torna mais sensível. E aí volta aquela questão da sensibilidade aumentada da pessoa que tem sede. Ah, ela tem uma sensibilidade maior à dor. Sim, ela deve ter uma sensibilidade maior à dor, porque esses nervos também têm uma organização diferente. Por isso que eu falo sempre que é um corpo divergente. É um corpo que não funciona da mesma forma que os demais. E aí, em se investigando nessa linha, aí sim que você pode tentar propor. Tanto que, assim, existem vários médicos agora que já têm atuado junto a pacientes com CDH, que eles já têm feito uso constante de antialérgicos, por exemplo, com montelukast sódico, que é um corticoide mais específico para processo alérgico, então as pessoas passam a vida inteira tomando aquilo. Há pessoas que usam antihistamínico de uso regular, igual as pessoas usam insulina, as pessoas tomam antihistamínico direto. Há também a questão da própria corticoterapia, que quando a pessoa não tem alergia, porque às vezes existe alergia a isso também, muitas pessoas só respondem tanto a processos dolorosos quanto processos alérgicos de forma eficaz com a corticoterapia, que justamente tem como um dos papéis uma redução da atividade imunológica e, portanto, vai ter um impacto grande sobre essa ativação mastocitária, reduzindo a resposta desses mastócitos. Então, assim, cada estudo que a gente lê, cada trabalho que a gente fala sobre esse assunto, mais e mais eu vejo isso. Então, a gente agora tem uns trabalhos de genética que têm mapeado as questões de transcriptoma, de proteoma, vendo que proteínas que estão sendo expressas de forma diferente, mas ainda assim, talvez a partir daí a gente possa fazer um processo de logística reversa. A gente viu o que foi produzido e vem de da onde que aquilo vem, o que leva à ativação daquilo. Porque eu acho que também não vai ser a expressão aumentada dessas proteínas diferentes na sede H que vão dar a pista de uma vez. A gente tem que pegá-las delas para ir para trás. Vocês entendem? Tipo, Uhum. o que é que ativou essa? O que é que ativou essas proteínas? Porque eu acho que elas não estão sendo expressas assim porque é necessário que faça tal coisa, mas porque há uma ativação mastocitária de muito longa duração, que é o que acaba gerando todos os problemas que a gente vê, inclusive da dor crônica, da sinusite, da rinite, e, enfim, dos processos que você acabou de explicar aí. Então, mais uma vez eu falo que o pessoal que está estudando mastócito e o pessoal que está estudando genética tem que dar os braços e começar a elaborar, e por isso eu sempre falo da caça com Everton, com Lázaro, etc., tem que dar os braços e começar a investigar alguma coisa nessa linha. Então, fazer as biópsias de pele, talvez, dos pacientes e começar a caracterizar esses mastócitos, não só de olhar para eles no tecido, mas tirar eles, fazer cultura, não só do fibroblasto, mas do mastócito, ver se é possível fazer tipo uma que não seja um cultivo do mastócito, mas um isolamento desse mastócito para tentar verificar o que há de diferente nesses mastócitos desses indivíduos em relação aos indivíduos que não apresentam SED-H. É a minha contribuição, eu vou continuar batendo nessa tecla e eu quero que vocês continuem investigando isso, porque eu acho que esse é o caminho para a gente tentar realmente descobrir a origem. Como vocês bem sabem, enquanto a gente não determina a origem bioquímica do processo, a gente não tem como tratar isso adequadamente.
não tem como dar diagnóstico adequadamente, por isso não tem como tratar adequadamente. E a gente continua com os problemas que a gente está tendo em toda a comunidade, mundo afora, né? Mas era Sim. essa a minha fala. Se você quiser comentar. Não, eu concordo. Inclusive, eu acho que nesse artigo eles foram assim, vamos ver os mecanismos, mas pararam onde tinha que começar, talvez. Eles voltaram ali, tentaram entender o mecanismo, mas é o mastócito, mas não fizeram essa análise assim, mas tá, o que esse mastócito tem de diferente? Então, realmente, eu acho que é um caminho mesmo para entender melhor. E procurar mais estudos de pesquisa básica, que as pessoas, às vezes, na academia não querem trabalhar com isso, né? Então, principalmente profissionais de saúde, eles fogem da pesquisa básica, porque quer uma coisa aplicada imediatamente. Mas você fazer uma aplicação de negócio que você não conhece a base, é malhar em ferro frio, porque você está tirando no escuro. E aí a gente volta para um processo científico de 3 séculos atrás, tentativa e erro. Tenta isso, tenta aquilo, talvez, e suposições, aquelas coisas que eu vivo questionando e criticando mesmo de livros de fisiologia, né, que vai deduzindo processos sem saber o que está acontecendo no meio, baseado às vezes em nada, né? O cara conhece o início do processo e o fim do processo, não sabe nada no meio, ele deduz, ele preenche aquilo ali com afirmações muitas vezes estapafúrdias. Então, o que se sabe profundamente sobre a biologia, sobre a bioquímica, sobre a vida de um mastócito, né? Você vê que eu perguntei ao professor, da onde vem esse mastócito? Ele falou, puxa, vem de uma linhagem tal, célula-tronco. E ele mesmo foi se aprofundar no assunto, apesar de ser uma área de estudo, porque isso não é uma coisa que se aborda em livros. Se você pegar um livro de histologia, de biologia celular, uns livros mais recentes, você não vai saber muito. O que você estudou nesse artigo aí provavelmente tem mais coisa do que está no livro. Então tem que se fazer mais estudos de base, assim, tem que pegar alguém e falar, não, eu vou estudar o mastócito. Para quê? Para entender o mastócito. Vai dar para descobrir? Não sei o que eu vou descobrir. Eu quero saber como ele funciona, porque a partir da compreensão do funcionamento do mastócito e da sua ativação, é aí sim que você pode começar, então, a ver que caminhos você vai seguir a partir daí. É isso. Mas o Humberto está com a mão levantada, eu estou meia hora falando, deixa ele falar agora. Imagina, Pro. Boa noite mais uma vez, Carol. Gostaria de te parabenizar, tá? Super didática a sua apresentação. Gostei muito da sessão. E minha dúvida nasceu lá, né? O pontinho da semiologia, quando você trouxe os parâmetros clínicos da análise, né? Quando você vinha discutindo, que vinha sendo abordado. E aí surgiu essa dúvida na minha cabeça. Eu não sei se eles deram um norte, se eles deram uma pincelada sobre isso, mas considerando, inclusive, né, aquela similaridade de sintomas, eu fiquei me perguntando em termos clínicos como é que eles distinguiram isso, ou se eles não se preocuparam com essa distinção em termos de SED e SEDH, né, síndrome de ativação mastócita, por exemplo, num contexto de dor crônica. A partir disso também eles extraíram alguns fatores, por exemplo, como para que sirva, inclusive, para que a gente oriente os pacientes como fatores de melhor ou pior em relação a condições de vida mesmo. Então, se a gente pensa em estresse, alimentação, variação de temperatura, né, que é um fator importante para algumas manifestações que você trouxe em termos de sintoma, eles chegam a mencionar algo sobre isso no artigo, dão algum norte em relação a isso? Olha, em relação a essa segunda parte da pergunta, de talvez fatores de melhor e pior, né, de como manejar, eles não abordam muito isso, não. Como eu falei, assim, na parte de tratamento, eles passaram por cima, assim, não é o escopo, a gente não estava tentando entender isso e pronto. Então, deixou a desejar, realmente, nesse sentido. Principalmente para a gente que tende a pensar, pelo menos, acho que você deve ser que nem eu, que a gente tende a pensar assim, tá, mas eu sou médico, e aí, o que eu faço, né? Eu fico sempre pensando isso, porque é o que a gente vai fazer, vai ser a nossa profissão. Mas, realmente, deixou a desejar nesse sentido. E em relação ao começo da pergunta, que eu acho que eu entendi que seria no sentido de como eu vou talvez diferenciar essas questões, pelo que eu entendi, é que é justamente
complicado de diferenciar, porque os sintomas e essas questões todas que eu citei, elas se sobrepõem. Então, eu acho que a intenção dessa revisão em específico era mais entender, tipo assim, como que elas se sobrepõem, quais são os mecanismos de sobreposição que fazem com que essas pessoas que podem ter ali talvez a mesma condição ou condições diferentes, ou as duas condições ao mesmo tempo, ou três condições ao mesmo tempo, que vão ali se manifestar dessa forma. E aí pensar assim, por quê? Né? Por que se manifesta dessa maneira? Mas eles falam mais de uma sobreposição clínica, então eu acho que não teria muito uma delimitação nesse sentido. Não sei se era exatamente essa pergunta, mas eu entendi dessa maneira. Foi sim, Carol, entendi. Muito obrigado. Nada? Carol, muito obrigada. Vou lhe agradecer de novo, né? A gente já falou sobre isso. Foi uma excelente apresentação, né? E também a escolha do tema, né? Um tema muito importante para a gente discutir aqui. E a gente vai dar encerrada, então, a sessão, lembrando que essa sessão científica vai estar disponível tanto na nossa página na internet, neide.neb.br, assim como no nosso canal do YouTube, né? E se alguém se interessar mais pelo tema, né? Então, as nossas redes sociais estão escritas, né? Então, nos sigam, né? Comentem, façam questionamentos, a gente vai estar à disposição para responder, tá? Muito obrigada a todos.